Isidoro nasceu no ano 560, na capital da Andaluzia, Sevilha. Foi o caçula entre 4 irmãos. Nasceu numa família hispano-romana, bastante fiel e praticante da fé católica. Seu pai se chamava Severiano e exerceu o cargo de prefeito em Cartagena, também na Espanha. O mandato de Severiano foi marcado pela disciplina e pela doutrina católica, que ele procurava exercer na política. A mãe de Santo Isidoro se chamava Teodora. Foi uma santa mulher que educou os filhos na sabedoria e na fé católica. O fruto dessa educação não poderia ser mais expressivo. Seus 4 filhos foram elevados aos altares: Isidoro, Leandro, Fulgêncio e Florentina. Severiano faleceu quando Isidoro era ainda criança. Por isso, o pequeno Isidoro começou a estudar a religião por influência do irmão mais velho, Leandro, que passou a representar para ele a figura do pai. Quando iniciou na escola formal, Isidoro apresentou grande dificuldade no aprendizado. Por isso, ele mesmo tomou a iniciativa de procurar ajuda com seus irmãos e alguns professores. Procurou também a oração e confiou na providência divina. A iniciativa deu certo e ele aprendeu a aprender, superando suas dificuldades e revelando grande capacidade intelectual. O jovem Isidoro formou-se em latim, grego e hebraico na cidade de Sevilha. Lá, ele sentiu o chamado para a vida sacerdotal. Por isso, com a aprovação do bispo e da comunidade cristã, ordenou-se sacerdote. Sua formação ajudou para que ele pudesse trabalhar na evangelização dos vigorosos arianos, iniciando pela evangelização do rei de então. Mais tarde, o padre Isidoro trabalhou na evangelização e conversão de muitos judeus espanhóis. Além disso, teve uma vida pastoral intensa e frutuosa. Com o falecimento de seu irmão Leandro, que era o bispo de Sevilha, padre Isidoro foi o nome natural indicado para sucedê-lo. Ele aceitou e governou a arquidiocese de Sevilha por quase 40 anos. No começo de seu bispado, Santo Isidoro organizou pequenos núcleos de estudo e ensino dentro das casas de religiosos. Esta instituição é considerada hoje como que o embrião dos seminários como conhecemos hoje. A influência cultural que Santo Isidoro exerceu na Espanha e Europa foi muito expressiva. Aquele menino que tinha dificuldade de aprender tornou-se o dono de uma das maiores e melhores bibliotecas da Espanha e Europa. Sua influência neste sentido foi tal que muitos começaram a se dedicar a leituras boas e ao estudo. Em meio a toda a agitação de dirigir uma arquidiocese como a de Sevilha, Santo Isidoro nunca deixava de lado a oração, que alimentava seu espírito, e a caridade para com os necessitados. Atendia a todos os que o procuravam e saía em busca daqueles que tinham se perdido do redil das ovelhas. Ele se dedicava tanto aos pobres que sua casa estava sempre cheia de mendigos e necessitados de todos os tipos. Depois retirou-se para um convento, onde poderia praticar suas obrigações religiosas e também se dedicar intensamente aos estudos. Por seus profundos conhecimentos, presidiu o segundo concílio de Sevilha, em 619, e o quarto concílio de Toledo, em 633, do qual saíram leis muito importantes para a Igreja, de modo que a religiosidade se enraizou no país. Por isso foi chamado de pai dos concílios e mestre da Igreja da Idade Média. No dia 4 de abril de 636, sentindo que a morte estava se aproximando, dividiu seus bens com os pobres, publicamente pediu perdão pelos seus pecados, recebeu pela última vez a Eucaristia e, orando aos pés do altar, ali morreu. Ele nos deixou uma obra escrita sobre cultura, filosofia e teologia considerada a mais valiosa do século VII. Nada menos que uma enciclopédia, com 21 volumes, chamada Etimologias, considerado o primeiro dicionário escrito, um livro com a biografia dos principais homens e mulheres da Bíblia.
regras para mosteiros e conventos, além de muitos comentários acerca de cada um dos livros da Bíblia, estudo que mais lhe agradava. Dante Alighieri cita Isidoro de Sevilha em seu livro A Divina Comédia, no capítulo do Paraíso, onde vê brilhar o espírito ardente nesse teólogo. Em 1722, o Papa Bento XIV proclamou Santo Isidoro de Sevilha doutor da Igreja e seu culto litúrgico confirmado para o dia de sua morte. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós.